Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Hoje que está exatamente 17 graus na minha cidade. Eu pessoalmente gosto muito do inverno, mas os dedinhos sofrem bastante na hora de escrever livros. Não sei vocês, mas eu pelo menos começo a travar tudo, é terrível. Então já tô vendo que essa semana vai ter um sofrimento. Hoje é dia 11 de maio, terminamos o bloco semana passada, então eu preciso planejar aí o bloco 6, como ele será. Para isso, primeiramente eu vou ler todos os blocos anteriores e depois eu vou escaletar os 8 capítulos que vão no bloco 6. É bastante trabalho, é um trabalho bem minucioso, principalmente nos blocos que eu não fiz muitas revisões. Então, bora, cafezinho na mão para aquecer e bora escrever. Eu terminei aí a leitura do bloco 1 e do bloco 2. Não foi bem uma leitura, na verdade, o que acontece. O bloco 1 e o 2 eu já revisei e a minha gente já revisou. Então são blocos que, se ocorrer alguma alteração, é coisa pequena mesmo. Para isso, para ser uma leitura mais dinâmica, eu utilizei o ler em voz alta do Word. Então eu fiquei mais escutando mesmo a leitura do que fazendo ela de fato. E foi legal porque foi mais rápido, mais ágil. Eu ainda peguei um ou outro errinho ali de português durante a escuta, né? Então foi um processo até que bem rápido e bem dinâmico. Eu quero ver se eu consigo ler o bloco 3 hoje ainda e deixar o 4 e o 5 para amanhã. Na verdade, quanto mais rápido eu fizer essa parte, mais rápido eu passo pro planejamento, né? Dos capítulos do bloco 6 e mais rápido eu volto para escrever. Eu realmente não quero ficar muito tempo sem escrever como eu fiquei da última vez, porque eu achei que eu me distanciei bastante do livro e eu realmente quero muito cumprir a deadline que eu coloquei pra mim mesma, que é concluir esse livro no máximo em começo de junho. Mas então é isso, bora fazer a leitura do bloco 3. Gente, hoje é dia 13 de maio, vocês vão ver aí que eu dei uma escapulida em um dos dias. A bem da verdade é que eu esqueci que eu tinha médico na terça-feira e marquei outro médico na terça-feira. Então, de tarde eu simplesmente fiquei ocupada completamente com isso. E não pude gravar, não pude revisar, não consegui fazer nada. Vou realmente revisar hoje. Eu também não concluí o bloco 3, que eu gostaria muito de ter feito isso na segunda-feira, né? Não deu certo. Então eu ainda tenho o 3, o 4 e o 5 para revisar, para só então me programar pro bloco 6. Mas é isso, gente, coisas da vida, memória não anda muito boa, então aconteceu, né? E vamos trabalhar agora, né? Cafezinho na mão e bora lá. E aí a leitura do bloco 3, bloco 4. Até iniciei o bloco 5, mas foi uma questão assim, de um capítulo do bloco, então não dá nem pra contar. Eu percebi que alguns problemas na linha do tempo e tive que fazer algumas alterações. Então o bloco 1 e o bloco 2 eu também tive que mexer um pouco, apesar deles já estarem fechados. O bloco 3 e o bloco 4 eu também tive que fazer algumas alterações. Era pouca coisa mesmo na linha do tempo, era algumas definições de espaço de tempo, né, de idade principalmente, que eu precisava fazer.
para corrigir um problema que eu identifiquei no bloco 5, que eu ainda vou ver nessa revisão. Então, eu acredito que demorou muito esse processo, muito mais do que o previsto, além do problema de ontem, foi realmente essa parte de analisar a questão da linha do tempo e fazer essas pequenas alterações nos blocos que já se passaram. O bloco 5 eu acredito que vai dar um pouco mais de trabalho, realmente, porque é onde eu identifiquei o problema e onde eu vou precisar talvez corrigir um capítulo quase inteiro dele. Mas esse é um problema para amanhã, então por hoje encerramos. Bom, gente, hoje é dia 14 de maio, retornando aí para revisar o bloco 5, se tudo der certo terminar ele também. Esse é um bloco que eu comentei com vocês que talvez dê um pouco mais de trabalho. Como eu disse, eu encontrei um erro na linha do tempo e eu tive que corrigir alguns pontos, acrescentar realmente datas e períodos nos outros blocos para ajustar perfeitamente esse erro que eu encontrei no bloco 5. Eu acho que um dos meus maiores problemas como escritora é realmente não trabalhar direito a linha do tempo. Eu realmente vacilo bastante nessa questão. Se eu cuidasse mais e tivesse tudo escrito, tudo detalhadinho, eu não teria esse tipo de problema com frequência. Mas no fim eu deixo a linha do tempo sempre na minha cabeça e no fim eu vou mudando as coisas do livro, acaba que a linha do tempo também meio que se perde. Então, encontrei esse erro no bloco 5, estou corrigindo ele, né? Eu não gravei pra vocês, mas hoje de manhã eu fiz algumas revisões e ontem à noite também para tentar antecipar aí esse fechamento de bloco, porque eu quero muito realmente planejar o bloco 6 e voltar a escrever. Eu coloquei uma meta máxima de no começo de junho estar com esse livro pronto para entregar assim fechado para minha gente. Então eu não quero ultrapassar muito isso e eu realmente vou focar e realmente vou fazer o melhor para entregar do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Então, cafezinho na mão e bora lá. Bom, gente, eu consegui fazer a correção daquele capítulo que eu ia ter que alterar bastante coisa nele. Realmente foi ali uma metade do capítulo, né, que eu tive que mudar, mas tá feito. Provavelmente essa era a parte mais longa de todo o trabalho do bloco 5. Eu vou prosseguir agora e vamos ver quanto tempo mais eu vou demorar para concluir ele. Bom, gente, fiz a revisão aí do bloco 5. Tá fechadinho, já enviei pra minha gente todos os blocos e todas as alterações que eu fiz. Agora eu abri aqui o projeto, então é o projeto do livro, né? Eu vou dar uma olhada em quais capítulos eu já escrevi no bloco 5, pra grifar aqui no que tava pendente e escrever. Vou ver o que ainda está pendente e vou começar de fato a planejar o bloco 6. Então, bora lá! Gente, eu também consegui fazer, então, a escaleta, né, do bloco 6 aí, coloquei os 8 capítulos previstos para esse bloco. O que eu percebi fazendo isso é que toda a jornada final ali, realmente, o clímax, ou o encerramento do livro, ainda é um mistério para mim como eu vou desmembrar os capítulos. Eu sei exatamente como eu quero que aconteça, como será a dinâmica, os diálogos, sei o que precisa ser discutido e o que precisa ser apontado nos capítulos, mas eu não sei exatamente como eu vou dividir eles ainda, como eles serão feitos, tanto questão de mais movimento e tudo mais. Eu ainda não sei exatamente a cena e como ocorrer, apesar de ter na mente muitos detalhes sobre esse final. E eu acho que isso que tá me pegando um pouco, não vou dizer de preocupação,
Porque, sinceramente, eu não tô preocupada. Seria se eu realmente não soubesse o que fazer com o final, ou não soubesse o resultado, né, do livro. Não, mas eu sei o que eu quero, sei como eu quero que acabe. Isso tá bem na minha mente, tá bem claro na minha mente. Eu acho que é mais essa angústia de não saber exatamente como eu vou dividir em capítulo e como ele vai ser. Eu sinto que talvez não esse bloco, mas o próximo, o bloco 7, realmente seja uma descoberta. Os capítulos ao longo da escrita mesmo, talvez eu ainda nem faça uma escaleta para eles. Eu realmente vá escrevendo conforme eu vá sentindo, porque eu realmente não tenho certeza de como estruturar tudo que eu quero e preciso explicar nesse final mesmo, nesse encerramento de fato. Então é algo a se pensar aí, né, durante a escrita do bloco 6, é algo a se analisar para ver como é que vai ser o 7 e o encerramento de fato. Mas enfim, tô bem empolgada. Amanhã eu já quero retomar a escrita e já iniciar pelo capítulo 39. Então é isso, até amanhã. Bom, gente, hoje é dia 15 de maio, estamos aí para escrever o capítulo 39. Confesso que esse capítulo não saiu da minha cabeça ontem, nem hoje, porque eu fiquei com uma leve sensação de que ele não tinha a atmosfera dos outros capítulos, ele não tinha a mesma vibe, portanto, talvez ele ficasse um tanto quanto desconexo dos demais. Contudo, hoje de manhã, eu realmente cheguei a uma conclusão. A inexistência dele também prejudica o roteiro atual. Por quê? Há alguns capítulos existentes que já estão prontos, que meio que para eles se conectarem, eles precisam deste capítulo no meio. Portanto, ele necessita existir. Vou escrevê-lo, mas eu acho que ainda com essa sensação de que talvez ele não alcance o mesmo nível, a mesma vibe dos demais. Contudo, vou escrever e vamos ver o que a minha gente vai falar. É isso. Cafezinho na mão e bora lá. Bom, gente, eu concluí aí o capítulo 39. Foram 1077 palavras. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um capítulo que eu disse que eu tinha alterado uma coisa nele, que alterava bastante o livro. Quando eu disse isso, não é que ele alterava, como eu posso dizer, a história, os capítulos, mas ele altera meio que o contexto do livro, uma parte importante, sobre um personagem em específico. E daí eu estava escrevendo esse capítulo e me lembrei desse outro. Por quê? Eu lembro que eu falei que ele seria uma bucha, né? Porque eu não sabia exatamente como eu ia fazer a partir dali pra tornar isso palpável, claro, pro leitor, né? Pra que ficasse verossímil, né? Pro leitor, não fosse só uma informação meio que jogada. Então, por um momento, eu acreditei em um caminho, mas escrevendo o capítulo de hoje, eu optei no fim por outro caminho. E o capítulo de hoje vai ajudar a realizar e seguir por esse outro caminho. Eu realmente acho que fica melhor. Então, além dele fazer essa conexão que eu tinha dito que ele faria em vários capítulos que precisavam dele no meio, eu ainda vou fazer essa alteração, essa mudança para deixar verossímil aquela bucha lá que eu deixei lá atrás. Gente, é um pouco confuso, porque assim, vocês não estão vendo o texto, não sabem exatamente sobre o que é o texto, e eu nem posso falar muito sobre, né? Só que eu queria compartilhar mais ou menos como é que tá sendo, assim, esse raciocínio e essas mudanças, para que entendam como funciona mesmo o dia a dia de um escritor, né? Que não é só sentar e escrever, é realmente analisar a melhor forma de narrar a história, mas também de alterar ela, ou de compor ela, né? Então, por isso que eu tô explicando pra vocês, mesmo sabendo que provavelmente vai ficar um pouco confuso. Mas é isso, o blog termina aqui, e próxima semana aí vamos dar seguimento ao bloco 6. Não vamos terminá-lo com certeza, mas daremos seguimento. Obrigada por assistirem até aqui e até mais. Tchau, tchau!